Vamos falar então sobre essa expressão aqui, ó. Hotoshita. Ela tem um significado de foi um alívio ou fiquei aliviado ao acontecer alguma coisa. Vamos ver aqui várias frases de exemplo que vai ficar fácil de entender. Na primeira frase temos aqui, ó. Sore o kiite hotoshita. Foi um alívio ouvir isso. Sore o kiite hotoshita. Nós temos aqui a palavra sore, que significa isso, né? Nós temos as palavrinhas lá, kore, sore, are. Aqui significa aquilo, isso e isto, né? Em português a gente não diferencia muito, né? A gente não pensa muito se está falando isto ou isso, mas normalmente esse aqui é perto de quem fala, isso aqui é perto de quem escuta, e aquilo, obviamente, longe dos dois. Só que isso pode estar se referindo não necessariamente a um objeto, pode estar se referindo a uma ideia, né? Uma fala, alguma coisa. Nessa frase, por exemplo, ele está falando de algo que ele escutou. Então, eu escutei isso e fiquei aliviado, né? Aqui, temos a partícula o, e já já eu falo sobre ela depois de falar do verbo. Muito mais fácil entender partículas depois de você olhar o verbo, tá? Inclusive, nunca pergunte o que a partícula faz antes de ter olhado o verbo. Até existem partículas que não dependem do verbo. Mas depois de você ver o verbo, você busca estabelecer a relação entre a partícula e o verbo, que fica mais fácil entender, né? E aqui nós temos o verbo kiku, que significa escutar ou ouvir, né? Mesma coisa. Escutar ou ouvir. E esse verbo, ele tá no que a gente chama de forma T, que fica kite. Essa forma, ela não interfere no significado do verbo. Essa forma normalmente é usada para ligar ele com outras estruturas e com outras palavras, né? Então, quando você aprender padrões da língua japonesa, você vai aprender que para aplicar esse padrão, o verbo tem que estar na forma T. E todo verbo, não todos, tem uma exceção, mas todo verbo terminado em ku, você vai trocar por i e colocar o t, né? Quando você estudar os verbos a fundo, você vai aprender a fazer essas flexões e à medida que os exemplos aparecem também, você vai guardando, vai memorizando, né? Porque na hora que a gente está falando, a gente não pensa muito na regra. Então é kite, já está assim internalizado que isso é a forma T desse verbo. E para a gente falar, eu fiquei aliviado por ter acontecido alguma coisa, a gente vai colocar essa coisa na forma T. Então, sore o kite, ouvir isso, hotoshita, fiquei aliviado, né? Ó, sore o kite, ouvir isso, hotoshita. Para esse verbo, as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente escuta, vêm com a partícula o, né? Quem escuta, escuta alguma coisa. Gramaticalmente falando, isso é o objeto, né? O objeto direto da frase. Então, quem escuta, escuta alguma coisa. Eu posso seguir esse padrão para, por exemplo, ongaku o kiku. Ouvir música, né? A partícula o indica o que a gente escuta. O que a gente ouve. Então, ouvir isso, hotoshita. Fiquei aliviado, ok? Da ideia de foi um alívio ouvir isso. Vamos pegar um outro exemplo parecido. Sono shirase o kite hotoshita. Foi um alívio ouvir essa notícia. Tá? Nós temos aqui sono. Temos aqui sono, que significa esse, né? Ou essa. Depende do contexto. No japonês não existe essa diferença entre masculino e feminino para essas palavras. Aí temos aqui, ó, shirase. Essa palavra significa um aviso, uma notícia, uma novidade, uma informação. Ela é derivada do verbo shiru, que significa saber. E todo verbo existe uma forma chamada forma causativa, né? A forma causativa é quando você faz alguém fazer a ação.
E aí você tem que estudar a fundo essa forma para entender bem. Mas esse verbo nessa forma fica shiraseru. E o significado é fazer alguém saber de algo, ou seja, passar uma informação, né? Esse é o significado dessa forma. Fazer alguém saber, nesse caso. Então, essa palavra aqui, ela não está funcionando como um verbo, né? Lembrando que verbos são ações. Mas ela é derivada do shiraseru, que essa é a primeira parte aqui, ó, shirase. Então, quando você faz alguém saber de alguma coisa, isso é um aviso, é uma notícia, é uma novidade, é uma informação, é uma circular, né? Aí temos a partícula o e temos o mesmo verbo aqui, kite. Então, eu ouvi esse aviso, ouvi essa notícia, hotoshita, fiquei aliviado. Sono shirase o kite, hotoshita. Foi um alívio, fiquei aliviado, fiquei tranquilo ao ouvir essa notícia ou ao ouvir esse aviso. Ok? Novamente, nós temos o verbo na forma T. Aquilo que nós ficamos aliviado, a gente coloca o verbo na forma T. Tá? Mais uma frase aqui, bem simples. Kore de hotoshita. Com isso, fiquei aliviado. Kore de hotoshita. Aqui é o seguinte, ó. Temos novamente não, pela primeira vez, eu que ensinei para vocês ali atrás. A palavra kore, que significa isto, né? Tá aqui, ó. Kore. E temos a expressão hotoshita, fiquei aliviado, né? Nesse caso, eu não estou falando que eu fiquei aliviado com uma ação ou com um verbo. Eu não fiquei aliviado porque eu fiquei sabendo de algo, ou porque eu escutei alguma coisa, ou porque tudo deu certo, ou porque você concordou comigo. Eu fiquei aliviado com isso. E esse isso é um substantivo. Então, para ligar com hotoshita, eu uso a partícula de. Ok? Kore de, com isso, hotoshita. Inclusive, em muitas frases, você pode até memorizar o bloco inteiro que kore de significa com isso. Porque a função da partícula de, né, é indicar o meio pelo qual alguma coisa acontece. Né? Então, com isso, através disso, o meio pelo qual é isto, tá? Só para não criar confusão. Kore de, com isto, hotoshita, fiquei aliviado. Beleza? E sempre que você quiser usar essa estrutura, aqui, essa expressão, para um substantivo, você usa a partícula de, né? O que é um substantivo? É uma coisa, né? Uma coisa que não é uma ação nem uma característica, é uma coisa, né? No caso, isto. Beleza? Próxima frase aqui, ó. Kensa no kekka o shite hotoshita. Mais uma vez. Kensa no kekka o shite hotoshita. Fiquei aliviado ao saber o resultado da inspeção. Essa primeira palavra aqui, ó, kensa, significa a inspeção, análise, a averiguação de alguma coisa. Né? Por exemplo, vai inspecionar uma máquina para ver se ela está funcionando nos conformes. Né? Vai inspecionar o funcionamento de uma empresa, vai inspecionar os processos de alguma coisa. Né? É uma inspeção, uma análise. Aí temos aqui a partícula no. E temos aqui a palavra kekka, que significa resultado. O resultado final de alguma coisa. Então, quando eu falo kensa no kekka, eu estou falando o resultado da inspeção. Ou o resultado da análise. Ok? Aí temos a partícula o. E vamos para o verbo. Aqui nós temos um verbo que eu falei dele para você quando eu estava explicando a palavra shirase, que é o verbo shiru, que significa saber, conhecer. É você ter a informação, né? Ter o conhecimento de alguma coisa. E ele está na forma T, shite, que não muda o significado. E aí temos a expressão. Então, como que fica a frase? Ó, fiquei aliviado, hotoshita. Shite, ao ficar sabendo, do que? Do kensa no kekka. Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente adquire o conhecimento, vem com a partícula o, porque quem sabe, sabe alguma coisa. Né? Então, a coisa que a gente sabe
vem com a partícula o. Kensa no kekka o shite hotto shita. Beleza? Mais uma frase aqui, ó. Doukan shite kurete hotto shita. Fiquei aliviado por concordar comigo. Quando você está discutindo alguma coisa com alguém, você está numa roda de amigos e alguém dá uma opinião sobre alguma coisa, ou você está conversando só com ele, ele emite a opinião dele sobre alguma coisa, e você concorda com aquela opinião, você pode simplesmente falar doukan. Isso significa concordar, ter a concordância. Se a gente analisar os kanjis aqui, ó, esse kanji aqui é de sentimento e esse aqui é de igual. Então, um sentimento igual é você ter um alinhamento de ideias ou sentimentos. E aí existe o verbo doukan suru, que é literalmente concordar. Literalmente o ato de você alinhar as ideias, alinhar os sentimentos, né? Então, doukan suru significa concordar. Ok? Agora, existe no japonês a estrutura te kureru, que é quando alguém faz a ação por você. Então você vai colocar o verbo na forma te e vai colocar o kureru, que também é um verbo, ele tem um significado de receber alguma coisa, né? Então é como se você estivesse recebendo a ação da pessoa. Então, se a frase fosse assim, ó, doukan shite hotto shita. Só pegando esse verbo aqui e passando para a forma T, ele não daria essa conotação de você concordou comigo. Seria assim, ó, fiquei aliviado por concordar. Eu posso até estar falando que fui eu que concordei, ó, fiquei aliviado porque eu concordei com você. Pode acabar dando essa conotação, né? Aí a estrutura te kureru, ela deixa claro que eu estou falando que concordou comigo. Então, doukan shite kurete, né? Ó, colocamos o doukan shite na forma te e colocamos o verbo kureru. E aí eu passei ele para a forma te para ligar com o hotto shita. Então, hotto shita. Aí sim, fiquei aliviado por concordar comigo, né? Fiquei aliviado por você concordar comigo. Tá implícito que você concordou comigo. Eu recebi a ação concordar. À medida que você vai avançando no japonês e vai aumentando o seu vocabulário, esse tipo de estrutura, ele se torna intuitivo para você, né? Por quê? Porque o verbo kureru significa receber, né? Então, se eu falo uma ação na forma te e coloco kureru, tá claro que eu tô falando que eu recebi aquela ação. Você fez aquilo por mim, né? Hotto shite kurete, perdão, doukan shite kurete, hotto shita. Fiquei aliviado por você concordar comigo. Ok? Próxima frase. Nantoka shimekiri ni maniatte hotto shita. Mais uma vez. Nantoka shimekiri ni maniatte hotto shita. De alguma forma, fiquei aliviado por cumprir o prazo. A tempo, né? Então, nantoka. Isso aqui significa alguma coisa. Ou de alguma forma. De alguma maneira. Né? Isso aqui é usado até meio que gíria, né? Quando você não lembra as palavras, sei lá, para dar um nome de alguma coisa. Você só lembra a primeira parte do nome de alguma coisa. Aí você fala aquela coisa não tocar, né? Então é uma expressão que tem um sentido de alguma forma, de alguma maneira, tá? Aí temos essa palavra aqui, ó, shimekiri, que significa o prazo de alguma coisa, né? O tempo final para você cumprir uma tarefa, o prazo para entregar um relatório, o prazo para fazer uma tarefa. Aí temos aqui a partícula ni. Aí temos aqui, ó, maniatte. Isso aqui é uma expressão que você tem que conhecer. Manial significa dar tempo.
fazer algo dentro do tempo. É muito usado no sentido de chegar a tempo também, né? Esse primeiro kanji aqui tem um sentido também de tempo, né? Ele tá, por exemplo, na palavra jikan, que significa tempo. E esse segundo aqui tem o sentido de encontro, de convergir, de unir, encontrar, né? Então, manial é tipo encontrar o tempo. Então, dar tempo, chegar a tempo, né? Fazer algo dentro do tempo. Então, por isso que tem duas vezes aqui a partícula ni, porque isso aqui funciona como uma expressão isolada. Manial. E ele é um verbo, né? Porque esse au, ele é um verbo, ele é usado sozinho em outras situações. Ok? E aí, a coisa em que deu tempo, a gente coloca com a partícula ni. Então, quando eu falo shimekiri ni manial, tô falando que deu tempo pro prazo final de alguma coisa, né? Sei lá, vamos supor que eu marquei um encontro com alguém, né? Um encontro, sei lá, com uma garota, ou se você é uma garota, marcou com um garoto, né? Deto. Isso aqui é um encontro, né? Quando você marca de sair com alguém. Deto ni manial. Então você está falando que cheguei a tempo para o encontro, né? Você não se atrasou. E você pode usar isso para qualquer outra coisa, tá? E aí, como isso aqui é um verbo, você coloca ele na forma T e coloca o hotoshita. Então, quando eu falo maniate hotoshita, eu fiquei aliviado porque deu tempo. Maniate hotoshita. Beleza? Não tocar shimekiri ni maniate, de alguma forma conseguir fazer o prazo a tempo, né? Conseguir cumprir o prazo a tempo. Hotoshita. Fiquei aliviado. E na nossa última frase dessa aula, com essa expressão, Musume ga daigaku ni goukaku shite hotoshita. Mais uma vez, Musume ga daigaku ni goukaku shite hotoshita. Fiquei aliviado que minha filha passou na faculdade. Musume significa filha, tá? Musume. Aí temos a partícula ga. A partícula ga, de modo geral, indica quem faz a ação, o sujeito, né? Então, a filha dele, de quem está falando a frase, fez alguma coisa. Aí temos aqui daigaku, significa universidade, faculdade, né? Daigaku. Aí temos aqui a partícula ni. E aí nós temos o verbo gokakusuru, que significa ser aprovado. É, digamos, é o passar, né? Tipo, passar na prova, passar na faculdade, passar naquele curso, né? É a aprovação, tá? Em português ele é um verbo meio passivo, né? Você ser aprovado, você é aprovado. Mas em japonês é gokakusuru. É tipo, você se aprovou, você passou naquilo lá. Inclusive existe a palavra sozinha, gokaku, que significa aprovação ou aprovado. Por exemplo, num exame, se você passou, ele vem com um carimbo escrito gokaku. Ou então se você está vendo o resultado de uma prova, o resultado de um exame, no status ali vai estar gokaku ou fugokaku, que é o não aprovado. Esse primeiro kanji aqui tem uma ideia de negação, né? Ele nega o que vem depois. Então, gokaku, aprovado. Então, tá na forma T, gokaku shite, hotoshita. Então, olha só. Musume ga daigaku ni gokaku shite. A minha filha foi aprovada na universidade. Hotoshita. Fiquei aliviado por causa disso, né? Aquilo em que a gente é aprovado, a gente coloca a partícula ni. Né? Então, por exemplo, fui aprovado no exame de proficiência em língua japonesa. Nihongo Noryoku Shiken ni gokaku suru. Né? Ser aprovado no exame de proficiência em língua japonesa. A partícula ni indica aonde nós fomos aprovados. Né? E essa foi a aula sobre a estrutura hotosuru, hotoshita.